Amados irmãos, o texto que nós acabamos de ler está falando sobre humilhação. A humilhação é como uma pessoa, ela passa por vexame, ela passa por ataques, ela passa por situações vexatórias. Por exemplo, uma pessoa se sente humilhada quando está numa classe de aula e se faz uma pergunta e a resposta dela é meio absurda, as pessoas começam a escarnecer dela, ela se sente no estado de humilhação. As pessoas se sentem humilhadas quando estão caminhando e de repente, sem querer, tropeçam, caem e as pessoas começam a rir, a zombar. As pessoas se sentem humilhadas. As pessoas também se sentem humilhadas quando começam a ser criticadas por causa do seu excesso de peso ou por causa da sua falta de peso. Então, há várias formas de ser humilhada e há várias formas de se humilhar alguém. E o texto que nós lemos está falando sobre a humilhação através da qual Jesus passou. Só que Jesus Cristo passou por essa humilhação de livre e espontânea vontade em obediência ao Pai. Então, a humilhação pode ser imposta por alguém que quer se vingar de outro, tá? Ou a humilhação pode ser um ato consciente e voluntário. Jesus Cristo, quando ele passou por aquele processo de humilhação, quando as pessoas escarneceram dele, quando ele estava sendo pregado na cruz, quando ele estava pela via chamada Via Dolorosa, a caminho da cruz para morrer e derramar o seu sangue por nós, ele passou por vários processos de humilhação. As pessoas zombaram dele, dizendo: se tu és Deus realmente, saia dessa situação. Cobravam Jesus que ele realizasse um milagre sobre a sua própria vida. As pessoas humilhavam Jesus, dizendo: salvou tantas pessoas e não pode salvar-se a si mesmo. Então Jesus era criticado, zombaram, escarneceram de Jesus. E o escarnecimento maior foi quando ele, pregado na cruz, as pessoas, os soldados abaixo, disputavam as suas vestimentas para, com o dinheiro arrecadado, com a venda das vestimentas de Jesus, pudessem aumentar o seu soldo, já que os soldados ganhavam muito pouco naquela época, assim como se ganha hoje também aqui no Brasil. Então a humilhação pode ser um ato consciente e voluntário, como foi o caso de Jesus, quando se entregou, se deixou morrer na cruz por amor de nós. Então a auto-humilhação é uma virtude rara de se encontrar hoje, porque a nossa tendência geralmente é, quando somos atacados, é nos defendermos. Ninguém gosta de levar desaforo para casa, não é assim? Muitas das mortes do trânsito, muitas mortes que acontecem são por motivos fúteis, porque as pessoas não querem ser humilhadas, elas querem mostrar o seu potencial, querem mostrar a sua força, não querem ser humilhadas. E você vê as pessoas matando umas às outras sem um motivo real que justificasse aquela atitude covarde de muitos, quando tiram a vida de outro que está desarmado, despreparado para se defender. É porque a pessoa não está em condições de passar pelo processo de humilhação ou não quer ser humilhada. Então a humilhação, a auto-humilhação é uma virtude rara, muito difícil se encontrar atualmente, ainda mais quando essa humilhação é motivo de vivermos momentos de humilhação, porque amamos alguém, porque queremos defender alguém, porque queremos proteger alguém. Quando Jesus Cristo passou por aquele processo de morte na cruz, era porque ele queria nos proteger contra os ataques de Satanás. Quando Jesus morreu na cruz, foi porque ele quis nos lavar e nos purificar dos nossos pecados. Ele queria nos proteger porque ele nos ama, e ele quis provar que nos amava de fato, de verdade, quando se deixou passar por aquele processo de humilhação, porque o texto diz que ele era o próprio Deus, e subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Ele se despojou, ele se esvaziou de si mesmo, ele se esvaziou da sua posição de Deus, assumindo a forma humana, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido como homem, figura de homem, tanto que até hoje as pessoas pensam que Jesus é uma pessoa histórica, um grande homem que fundou uma grande religião, um grande homem estratégico, porque conseguiu arrastar consigo um país inteiro.
Então as pessoas julgam e conhecem Jesus de forma errada, mas nós que já o aceitamos como Salvador de nossas vidas, sabemos que aquele processo de humilhação foi para nos proteger de Satanás, porque Ele nos ama. Então Jesus se deixou humilhar porque Ele nos ama, porque Ele quis dar a sua vida por nós, Ele morreu por nós para podermos estar aqui. Quem ama protege. Quem ama sofre para não fazer sofrer. E aqui nesse texto nós vemos a maior manifestação de amor, uma das maiores manifestações de amor na Bíblia, que é o sacrifício do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Podemos afirmar, é a maior manifestação de amor, quando o próprio Deus assume a natureza humana e vive nessa terra como homem simples, e tinha todo o poder à sua disposição, mas se despojou daquele poder, viveu como qualquer um de nós, sem pecado, para nos guardar e nos proteger de todo mal. Então Deus, o nosso Deus, o Deus que nos criou, o Deus que criou os céus e a terra, Ele é contra os orgulhosos, e Ele concede graça aos humildes. O apóstolo Pedro também fala com respeito à necessidade da humildade, que é o oposto a humildade, que é a virtude, ou melhor dizendo, a humilhação é a virtude dos humildes. Então a Bíblia requer de nós humildades, como Pedro diz no capítulo 5, o versículo 5 em diante da sua carta, diz assim: rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos, outros sim, no trato de um com os outros, cingivos todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede a sua graça. Humilhai-vos, portanto, sobre a poderosa mão de Deus, para que Ele em tempo oportuno vos exalte. No tempo oportuno os humilhados serão exaltados. No tempo oportuno os humilhados serão elevado às alturas, não porque ele tem capacidade para isso, mas porque o próprio Deus o coloca em posição privilegiada. Então a humilhação é a virtude dos humildes. O que torna uma pessoa humilde não é a sua vestimenta, não é a sua modalidade de vida, mas sim a sua capacidade de ser manso internamente. Então Deus é contra os orgulhosos, mas concede a sua graça, a sua misericórdia, a sua bondade, a sua vitória, a sua prosperidade àqueles que são humildes. E aqui há um rogo, aqui há um pedido, aqui há uma exortação para que haja de nossa parte esse quebrantamento. Rogo igualmente aos jovens, aos velhos, aos senhores e às senhoras, os pastores, obreiros, todos, sede submissos aos que são mais velhos, outros sim no trato, um com os outros, cingivos todos de humildade. Humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede a sua graça, a sua maravilhosa graça. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, e no tempo oportuno Ele vos exaltará. E nesse processo de humilhação, o texto continua dizendo: lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. E há um alerta também no restante desse texto, para sermos prudentes, para vigiarmos. Diz o seguinte: sede sóbrios e vigilantes, o diabo, vosso adversário, anda em derredor, como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. E o texto também nos mostra como vencer o diabo, como vencer as nossas próprias limitações e pecado, resistirem firmes através da fé na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, certos de que sofrimentos iguais aos vossos, aos nossos, estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de ter sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. A Ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Aleluia, as glórias, amém. Então precisa haver de nossa parte um esforço para conter a arrogância que mora em cada um de nós. Por isso Pedro fica à vontade para nos aconselhar: humilhe-se, que significa abaixar-se, ou seja, abaixar-se debaixo da poderosa mão de Deus, é confiar em Deus, lançando sobre Ele a nossa ansiedade, lançando sobre Ele os nossos problemas, porque certamente Ele cuida de nós. Então temos que tomar para nós o exemplo de Jesus, em Filipenses 2, versículo 8,
que assumiu a forma humana, assumiu a forma de homem, a si mesmo se humilhou, Filipenses 2, o versículo 8, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Aí ele fala a mesma coisa que Pedro falou, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e deu-lhe um nome que está acima de todo nome. Não há nome mais importante do que o nome de Jesus. O nome de Jesus, quando falamos o nome de Jesus, quando o nome de Jesus é citado, o diabo treme, o inferno treme, a terra treme, os fundamentos da terra, os alicerces da terra tremem diante desse nome poderoso, o nome que está acima de todo nome, e esse nome é Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Então precisa haver de nossa parte um esforço para vivermos de acordo com a vontade dele. Então temos que tomar para nós o exemplo dele, que se identificou com a raça humana, se identificou comigo e contigo. Ele se tornou igual a mim e a você, contudo sem pecado, para poder se sacrificar por nós, para que o seu sangue fosse limpo o suficiente para nos lavar e nos purificar de todo e qualquer pecado. Se humilhou, assumiu a nossa forma, tornando-se obediente ao seu Pai, tornando-se obediente e obediente até a morte e a morte de cruz. É muito fácil chegar para o meu filho e pedir para ele fazer alguma coisa, é fácil de fazer. É muito fácil pedir para o meu filho ali na esquina comprar um pedaço de pão. É muito fácil pedir o meu filho para pegar o carro e ali no centro de Santa Cruz comprar algo para mim, fazer alguma coisa para mim. Mas pedir o meu filho para morrer por outra pessoa, não é qualquer filho que vai obedecer, ou melhor, provavelmente não existe filho que vai obedecer o pai a esse ponto, mas o texto diz que Jesus tornou-se humilde, ou melhor, Jesus Cristo tornou-se, não, ele é humilde, ele se humilhou, assumiu a forma humana e principalmente tornando-se obediente ao seu Pai, obediente até a morte, e não foi morte fácil não, morte de cruz, sofreu muito. Imagine uma pessoa, como já falamos, passar por aquele processo de humilhação, ser crucificado e passar horas naquela posição desconfortável, os cravos nas suas mãos, nas suas pernas, e ele não conseguia respirar. Jesus morreu por asfixia, porque é impossível respirar naquela posição, porque os seus pulmões não conseguiam se encher de ar, e os pulmões começavam a se encher de água. Jesus morreu sufocado, quando ele disse as suas últimas palavras: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Quando ele fez a sua última oração pela raça humana, quando ele fez a última oração por mim e você como homem aqui na terra, ele estava quase morrendo, sufocado, porque não conseguia respirar, e tudo isso porque ele foi obediente ao seu Pai, obediente até a morte e morte de cruz. Então podemos ver que a humilhação de Jesus não foi uma humilhação forçada, porque o seu Pai o forçou a se humilhar por nós, mas ele foi de livre, espontânea vontade, foi uma humilhação voluntária. E a humilhação voluntária e contínua é o melhor remédio contra a doença da nossa alma, contra o pecado que atinge a nossa alma, todo o nosso ser, soberba, orgulho, prepotência, vaidade, falta de perdão. Tudo que existe de ruim em nós, atitudes inconvenientes, pecados ocultos, pecados morais. Não importa qual seja o pecado, não importa qual a nossa condição, é necessário libertação. Daqui a pouco estaremos comendo o pão e o vinho, que simboliza o sacrifício do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O pão continuará sendo pão, o vinho continuará sendo vinho, mas simboliza o sacrifício do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então temos que ter a humilhação de Jesus como exemplo para nós, porque foi manifestação ou exemplo de obediência. Obediência ao Pai, amor pela raça humana. Então ele é o nosso grande exemplo. E para você que ainda não aceitou Jesus como teu único e suficiente Salvador, eu quero dizer que Jesus morreu para que um dia você tivesse a oportunidade de ter acesso ao Deus que criou os céus e a terra, para que você pudesse ter acesso ao Deus que te amou a ponto de enviar o seu Filho para morrer na cruz pelos teus pecados. Jesus está dizendo que é necessário você aceitar publicamente Jesus como Salvador. A Bíblia diz que é necessário que publicamente você manifeste a tua fé, para que você possa usufruir de todas as bênçãos que Jesus conquistou para nós ao morrer na cruz. Nesse momento nós vamos adorar o Senhor. Enquanto estivermos adorando ao Senhor, se você quer aceitar Jesus como teu Salvador, você vai levantar ou ficar de pé,
Ou melhor, você vai ficar de pé ou levantar uma das suas mãos para podermos orar por você. E você que trouxe um visitante nessa noite, você deve perguntar: você quer aceitar Jesus como teu Salvador? Basta apenas ter consciência do pecado, arrepender-se e confessar e dizer: Senhor Jesus, eu te aceito como meu Salvador. Aí a tua vida vai ser transformada, você vai passar a ser uma nova criatura e você vai entender de forma profunda o porquê Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados, humilhando-se, tornando-se obediente até a morte e morte.